Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, conosco o presidente do PSB de São José dos Campos e ex-assessor de projetos especiais da prefeitura, aliás, status de secretário inclusive, José de Melo Correia. Melo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Muito bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, o Clemente, a Giovana, o Sena, o Eloy, o Gabriel ali, que disse que faz aniversário agora, semana que vem aí. Isso, e a fez Val segunda-feira. Segunda-feira? E a Valquíria, que cuida da gente com muito carinho, pois é, já está fazendo café, hoje. já deu um café de manhã, Isso. Olha. E a toda a população que nos ouve, um carinho especial estar aqui, né? Você sabe que eu também, além de assessor de projetos especiais, eu também era da área de marketing e comunicação, né? Sim. Então, a gente não podia elogiar muito, né? Senão as outras rádios tinham ciúme, mas eu adoro vir aqui, né? Porque você chega às 7 horas, 7h30 já está liberado, já vai pro dia, né? Nas outras tem que chegar às 8h30, 9 horas, então, olha, nota 10 aqui. Um abraço, mesmo no dia frio como esse, né? E chegou no horário, eu cheguei pontualmente às 7 horas, viu? Pontualidade britânica, legal, né, Melo? Muito bom. Ô, Melo, e essa situação política agora, hein? Essa mudança que houve de PSDB migrando para o PSD, você ficando agora aí como presidente do PSDB, isso mexe com tudo na política local, né? É uma mudança bastante grande, né? O PSDB perdeu aí 200 pessoas mais ou menos que foram para o PSD, junto com o Felício, né? E com o Anderson, mas a gente tem um número de pessoas bastante grande, estamos recompondo, já recompomos a executiva, né? Já estamos recompondo a executiva, temos uma base boa de 4 vereadores, também estamos recompondo o diretório, né? O Juvenil era do PSDB, nós demos uma carta de anuência, ele foi para o PSD, mas os outros 4 vereadores continuam, né? O Renato, a Dulce, né? O Eleven e o doutor José Cláudio. Então nós estamos aí trabalhando normalmente, né? Temos esse ano uma eleição, né? Uma eleição importante. Temos já 2 candidatos aqui em São José para deputado federal, o Eduardo Cury, e para deputado estadual a Dulce Rita, né? Foi escolhida pelo diretório. A gente sabe que essas eleições serão muito difíceis, né? Em termos não só vocês acompanham aí, né? Todas as brigas que nós temos aí, né? Estadual, federal, inclusive dentro do PSDB. Eu acho natural dentro do processo democrático. E então realmente São José vai ter um jeito diferente de eleição esse ano, né? Com mais gente, mais candidatos a deputado estadual. Nós já contamos aí pelo menos 10 candidatos a deputado estadual com potencial, né? Aqui em São José? Aqui em São José dos Campos, né? De diversos partidos, né? Algumas mudanças, né? Que existiram também de partidos. Enfim, tudo isso aí. Também tem as questões do judiciário, né? Porque quando se tem uma janela para deputado estadual e federal, você não tem problema. Na janela que aconteceu em março, você podia mudar de partido. Para vereador, isso não está concretizado. Então pode ser que ainda haja uma dança de cadeiras aí, né? E claro, no nosso caso, pro caso do Juvenil, nós demos anuência, mas também os outros concorrentes ou as pessoas que estão como suplentes, né? Como nós temos lá suplentes, né? O Dimas e enfim, esses Sérgio Camargo. Sérgio Camargo, que está pleiteando inclusive na justiça. Sim. Também, né? Isso a justiça pode definir, ele tem todo o direito de pedir isso na justiça. E pode perder essa carta de anuência, pode tornar-se inválida. Então são três entidades que podem entrar na justiça contra uma mudança. É o próprio partido, o diretório municipal, que nesse caso nós já demos. Quando se tratando de vereador, o cargo é do partido e não do vereador, é isso? Não, né? é do partido. O partido tem, né, que liberá-lo para ir, né? Teria um outro modo também, que é o modo de expulsar o vereador. Nenhum desses teria esse caso, né? Nossos vereadores trabalham conjuntamente, muito bem. E então o partido, o diretório pode dar uma carta de anuência, mas ainda faltam outras duas, vamos dizer, 2 polos para entrar na justiça. Um é o Ministério Público Eleitoral, questionar, e outro é o próprio suplente, como está fazendo o Sérgio. Então, isso só a justiça vai decidir, tem que decidir logo, porque as campanhas estão começando, né? Enfim, é uma dança de cadeiras, a gente nunca viu isso tanto na política jusense, assim como na política estadual e federal, né? Sim. Vocês estão vendo aí, ontem, né? Foi dia 18, foi o dia D para o nosso partido, o PSDB, o MDB e o Cidadania, que possivelmente farão aí uma federação, né? Uma junção de partidos, e ontem está em pauta aí, né? A questão de se fica Dória ou se fica Simone Tebet, que é a candidata do MDB, o Dória pleiteando, né? Que ele ganhou
nas prévias, né? As prévias também foram uma coisa fantástica, eu participei disso também. O primeiro, o APP não deu certo, o segundo, o APP deu certo, mas aí ficou raspando um no outro, enfim, o Leite também pleiteando. Ontem o senador Tasso Gereissati voltou a ser mencionado como uma das opções para compor a chapa terceira via ao lado de Simone Tebet. Exatamente, né? Aí ficaria alguém do PSDB como vice e a Simone Tebet como MDB. Eu, por enquanto, né, como eu sou presidente do diretório aqui, tenho que acreditar nos nossos candidatos, por enquanto apoiamos o Dória, até que a gente tenha, tanto no diretório estadual quanto na executiva, um outro caminho, né? Então, o Dória está muito queimado, não tá, Melo? O Dória, eu acho que durante o governo dele no estado de São Paulo, que cá entre nós, hein? Ele falou sobre vacina, mas fechou muita coisa, aumento no ICMS dos veículos, aumento de PVA, realmente trouxe um ônus aí para a população do estado muito grande, e isso agora a conta vem, né? O que você acha disso? O governador Dória fez coisas boas também, né? Então, incrível, né, que essas coisas boas que ele fez não refletem politicamente, não houve uma transformação, talvez devido a uma falha da equipe, a gente não entende isso. Ele foi quem trabalhou com a vacina. Hoje nós só estamos aqui sem máscara e estamos aqui praticamente livres, justamente por causa dessa iniciação dele, né? Ele também fez com que o PIB de São Paulo, diferentemente do Brasil, que cresceu com menos de 1%, chegasse a 5,6%. Então, ele tem essas vantagens. Tem também, claro, a questão do fechamento, que impacta, como você falou, Clemente, com certeza, mas tem muitas coisas boas. Infelizmente, ainda não traduziu isso nas pesquisas. Eu acho que pesquisas ainda estão muito cedo, né? Nós temos ainda até outubro, né? Para a eleição, são 5 meses. Muita coisa vai mudar. Muita coisa pode mudar. Enfim, o importante dentro do PSDB é essa discussão democrática. E ela não vaza, ela sai, todo mundo fala mesmo, né? Diferentemente, claro, com todo respeito aos outros partidos, mas alguns que têm coronelismo, né? Que quem decide é uma pessoa e pronto. Então, eu acho que essa disputa é salutar, por quê? É dessa disputa que vai sair o melhor nome, né? É aquele nome. Por que melhor nome? É o nome que consegue agregar mais pessoas, mais deputados. Mas tendo cacique, Melo, não vira, a democracia não fica em segundo plano? Quando se fala em democracia, todo mundo tem que estar na mesma conversa. E se tem um só que decide, só um cacique, é complicado. Não, isso. Por isso, deixa de ser democracia. Né? Por isso, exatamente. Por isso que dentro do PSDB, se em algum momento o Dória quis ser o cacique, porque nós tivemos lá no passado, né, grandes nomes, Mário Covas, né, enfim, pessoas que eram respeitadas, né? E não eram caciques, mas eram muito respeitadas e se ouvia muito, Franco né? Montoro, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, enfim. Não, desculpa, Ulisses era do MDB, mas também saiu lá do MDB, né? Sim. Então eram políticos muito respeitados. Hoje não dá para impor, né? Porque a população não atende. Hoje você tem isso aqui, né? O celular, o WhatsApp e outras coisas. Todo mundo sabe o que acontece na hora. Não há figurinha escondida praticamente. A imprensa, vocês fazem um trabalho excepcional de comunicação. Então eu vejo que não dá para ter, por exemplo, se o governador Dória tinha essa ideia de controlar o partido, isso não aconteceu. Ele pode ver que existe uma oposição e que existe o diálogo. Se ele não praticou o diálogo, ele não vai caminhar, né? Na própria cozinha, né? Na própria cozinha. Diferentemente do Garcia, né? Sim. Foi uma pessoa que sempre partilhou, participou, tanto é que eu e o Felício, nos dois governos, no primeiro governo de 2017 e no segundo, a gente ia para São Paulo, era atendido pelo Rodrigo. Então o Rodrigo também fazia um trabalho esplêndido de comunicação e hoje nós estamos vendo ele crescer nas pesquisas. Já sabendo que seria o governador do estado e que seria o candidato ao governo do estado, né? Exatamente. Nada por acaso também. Não, né? Nada por acaso. Já estava combinado, né? Mais ou menos dele ser o governador, né? Acho que o Dória já tinha dado sinais que queria ser presidente, que ia sair. Então ele já sabia desse caminho aí. Como se fala, né? Que não tem, desculpa, Giovana, como se fala, não tem almoço de graça, né? Não tem mesmo. Ô Melo, agora, se apoiar em pesquisa, por exemplo, para lançar o nome de um candidato do partido, do PSDB, por exemplo, isso não é ruim? Porque a gente vê que isso muda muito ao longo desse processo eleitoral, né? Então, o candidato que se achava que ia ganhar acaba perdendo. Então, isso também não é ruim para o partido? Por exemplo, se apoiar, será que o Dória realmente pode ganhar, não pode ganhar? O outro a Simone Tebet está à frente, tem mais chances? Como é que é isso dentro do partido? Como é que vocês discutem isso dentro do partido? Eu concordo com você. A pesquisa, como você falou, é pontual, ela é de um momento, né? Mas, dentro dos partidos, por exemplo, se eu não gosto de uma pessoa X, eu vou usar todos os argumentos possíveis, né? Todos os argumentos possíveis para que ela não cresça dentro do partido democraticamente. Um dos argumentos é pesquisa.
Então faço lá uma pesquisa. Primeiro, eu não registro a pesquisa, faço uma pesquisa sem registrar. Quando eu faço uma pesquisa sem registrar, que é oficial, é normal, mas eu não posso comunicar. Então primeiro eu faço a pesquisa sem registrar. Vejo lá, opa, essa pessoa que eu não gosto tá mal. Agora eu vou registrar e fazer de imediato uma outra pesquisa, assim, tipo uma semana para outra. E aí sai aquele nome, pronto. Vira, né, uma comoção nacional, o cara não tá bem. Então é um dos argumentos. Mas outros argumentos também são a questão da gestão. Se foi bem. Por isso que eu falo, né, o Dória não teve politicamente, o grupo dele não teve politicamente a vantagem de transformar coisas boas em uma boa comunicação, né? Talvez ele não tenha ajudado também do jeito dele, né? Exatamente, eu estou tocar com você nesse assunto e você responde depois do intervalo, por gentileza, Melo. O Dória, na verdade, ele quis governar sozinho. Então ele não ouviu a base dele, não falou com o prefeito, não falou com as pessoas que poderiam estar apoiando ele hoje. Então ele quis ser, eu sou o governador, eu falo, eu decido e ponto. Acho que isso aconteceu também, você responde depois do intervalo. Muito bem, de volta aqui hoje conosco o presidente do PSDB de São José dos Campos, José de Mello Correia, que fala agora sobre a pergunta que eu fiz antes do intervalo do governador João Dória, que quis governar sozinho. Então, claro, não se governa com 3 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? Claro, sempre. E o grupo em consonância, também, né? E o grupo interno do partido. O governador João Dória, claro, o PSDB é mais forte em São Paulo, né? De todos os estados, tinha um apoio bastante forte, tinha a máquina na mão, era governador, né? Assim como ele fez na prefeitura e depois ganhou também como governador, mas tem que governar com as pessoas, né? Se esqueceu talvez em alguns momentos em dividir com os prefeitos, fazer grandes conversas. Eu me lembro o Felício mesmo aqui, né? A gente trabalhava, a gente ia para São Paulo e o Felício era atendido com os outros prefeitos, mas com uma monofala, né? Não sei como é que é o termo certo, era só a fala do governador, né? Prefeito um ou outro tentava falar, mas não conseguia. E aí foi onde o governador talvez tenha fechado em excesso os comércios e serviços, diferentemente de outro lugar. Isso ficou marcado, né? Tinha pessoas, a gente enfrentou aqui na prefeitura também, à época, um bate-panela muito grande todos os dias na frente da prefeitura, dos empresários que queriam abrir, eu queria uma flexibilização um pouco maior, né? E os decretos estaduais são sem dúvida mais fortes que os municipais. O governador Dória, ele se baseava nas juntas e nas comissões técnicas médicas sobre o Covid, né? Mas eu acho que aí o governador, ele precisa ser orientado e decidir o que é melhor para todos. E aceitar, né? Acho que ele não tem o perfil de aceitar qualquer orientação, né? Então acho que tudo isso aí bateu. Muitas coisas vão acontecer, eu acho que essa semana é importantíssima, a decisão, né? Por exemplo, a Giovana tinha perguntado sobre a questão das pesquisas, então a turma que não gosta do João Dória dentro dessa federação vai se apropriar das pesquisas. Como a Tebet, ela também não é conhecida, então vamos lá, os dois estão mais ou menos iguais em porcentagem, a pesquisa está saindo aí, os dois estão mais ou menos iguais em porcentagem, mas a rejeição vai mandar. Como ela não é conhecida, não tem rejeição, certo? Então a gente entende que a tendência maior é essa que a gente tem acompanhado. O Dória vai judicializar, o que eu acho a princípio um erro, não acho legal, porque a política, claro, tem os instrumentos de judicialização, mas tem que aceitar novamente, não pode impor. Se não houve uma conversa lá atrás que agradasse a todos os políticos, né? Um consenso, entrar na justiça é forçar uma barra. Quem, por exemplo, né, o seu vizinho entra contra você na justiça, depois você vai na festa de aniversário dele? Não vai, né? Não vai. Então, vai ser mais ou menos isso, essa é a minha opinião. Giovana, a coisa é pegar então, né? Esse ano a gente vai, o nosso trabalho aqui no Jornalismo da Rádio vai ser muito bom no sentido de política. Exatamente, né? Você vê que um dia após outro pode mudar tudo, né? O cenário é interessante. Muda. Ô Melo, mas eu queria... Já começa mudando já, né, Giovana? Com o Melo aqui hoje, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você trabalhou muito tempo, né, ao lado do Felício, e o Felício agora trocou de partido, foi para o PSD e pré-candidato ao governo do estado. Como é que fica aí? Porque você tem o partido, você é presidente do PSDB, mas trabalhou com ele, conhece todo o trabalho do Felício.
Como é que Bom, fica? Vamos lá, em primeiro lugar eu tenho que dizer que eu tenho que defender as cores do partido. Nós temos candidato a deputado estadual, que é o Rodrigo, e vamos trabalhar para ele todo o diretório e executivo. Isso tem que ficar bem claro, é a nossa posição, senão não haveria partido. Mas nós isso não é uma traição ao Felício, o Melo? Você que desde o início está junto com ele, de repente há essa mudança radical até, né? Uma mudança abrupta, né? Isso não, o Felício vocês conhecem, ele está sempre aqui, é superior a tudo isso, é um homem digno, fez um trabalho excelente nesses 6 anos e 4 meses, 3 meses que ele ficou na prefeitura. Eu entrei com ele e saí com ele, né? Basicamente eu vi que nós tínhamos feito grandes projetos para a cidade, né? Atingimos aí um nível de satisfação. Por exemplo, o Felício falava de 80% de ótimo, bom e regular do governo. Eu sempre aconselhei ele e sempre fui um pouco pessimista nessas questões. Pedi para fazer uma pesquisa interna pelo partido mesmo, pagamos essa pesquisa e nós vimos que ele tinha 79% realmente de bom, ótimo, regular, quer dizer, um número fantástico para um governo. Eu acho que ele, o Felício foi, essa posição do Felício foi criada pela própria intransigência do PSDB de São Paulo, de não ouvir ele como um nome também para disputa, né? Não havia essa possibilidade. Ele achou uma possibilidade de mudar, uma atitude corajosa, tá certo? A gente fez uma pesquisinha interna daí já entre o diretório, algumas pessoas, o próprio Eduardo Cury também, nós conversamos. E existiam por exemplo, a questão da renúncia, né? A questão da renúncia é um ato de coragem, vai grudar no CPF de quem renuncia. Então, o Felício, ele entendia isso e concordava. Segundo ponto, né? Um novo governo no meio, né? Do Anderson também não tinha problema, porque o Anderson sempre foi da equipe, uma pessoa que tem trabalhado muito forte pela cidade por muitos anos, conhece muito a estrutura, então também não haveria. Então, essas perguntas foram feitas e no final a gente entendeu que não havia tanto a compreensão nossa que ficou no PSDB, né? Claro que a gente de vez em quando trocava uma outra farpinha, né, no WhatsApp, né? O Felício e o Anderson estão ouvindo, devem saber disso, o Eduardo Cury, mas sempre num bom humor e de uma boa construindo a questão da cidade. Então, o Felício, nós não entendemos nenhum ponto de traição dele, muito pelo contrário, é uma pessoa que, por exemplo, já me falaram, tá, mas se o Felício não crescer nas pesquisas, tem 3%. Tá bom, 3% de um tamanho eleitoral, né? De um quadro eleitoral de 35 milhões de paulistanos, que eu acho que é o número, dá 1 milhão de votos praticamente, quer dizer, nenhum político joseense já teve 1 milhão de votos. E ele torna-se conhecido também no estado de São Paulo inteiro. Isso, na realidade, o que ele está fazendo é um grande marketing de São José, dos projetos que ele fez, né? Então, acho que não vejo nenhum problema, mas, claro, ele tem já a equipe do PSD, né? Ele tem a liderança do Kassab, dentro do partido, dos seus deputados estaduais, federais, e vai trabalhar com eles, com os prefeitos. Se eu não me engano, o PSD tem 60 e poucos prefeitos do estado de São Paulo, vai ter uma ampla base para trabalhar. Em contrapartida, do lado do PSDB, nós temos o Rodrigo Garcia, que também vai trabalhar, hoje é governador, né? Tem condições de entregar muitos projetos ainda e crescer nas pesquisas. Eu vejo, você disse que não tem nenhum problema, eu vejo 2 problemas aí. Primeiro, o PSDB passa a ser oposição ao PSD na prefeitura. Segundo, José Melo Correia, daqui a 2 anos teremos aí eleições municipais. É um possível candidato do partido para concorrer com o possível natural do candidato, que é o Anderson? Bom, vamos responder na ordem de importância, não né? Como não a ordem de importância isso, é dos vereadores. Segunda não é muito importante nesse momento. Mas são boas perguntas. No primeiro momento, nós tivemos, por exemplo, na lei da Previdência, a gente está até falando, né, Giovana, sobre lei de Previdência agora há pouco, nós tivemos que fazer acompanhar no governo. Eu ainda falo nós, né? Desculpa aí, nós, mas como cidade também. Mas a gente teve que acompanhar de alguma forma a questão da Previdência do Bolsonaro, né? Que obrigou a gente a fazer uma série de coisas. E nós deixamos livres os nossos governadores para votar. Tanto é que 2 votaram a favor e 2 contra. Então não existe a questão da oposição. Acho que o Legislativo é um bloco independente e não temos nenhuma ideia de fazer oposição, mas quando tiver um assunto que a gente acha que
que a cidade não vai apoiar ou que não vai ser benéfico, nós, claro, vamos fazer uma contraposição. Mas também vamos apoiar aqueles projetos importantes para a cidade. No segundo ponto, 2024 está longe, faltam 2 anos, né? A gente fala que qualquer cidadão pode se candidatar, né? Desde que ele tenha os requisitos, né? Maior que alguns, 18 anos, para presidente é 35, enfim, essas coisas todas. Tem algum político que não tem requisito, né? Né? Tem alguns que não. A maioria não tem, né? Mas de qualquer forma, uma coisa que a gente fala, nunca tem o candidato de si próprio, né? Tem que ter isso que talvez tenha faltado aí que a gente falou, né? Na questão do PSDB e na questão do ex-governador Dória, tem que ter uma evolução e as pessoas clamarem por um nome, né? Aí sim esse nome terá apoio dentro do partido. Porque é no partido que começam as candidaturas. Se não tiver apoio dentro do partido, não adianta brigar com o partido. É melhor pegar a mala e ir para outro, né? Então, eu acho que claro, se houver necessidade, se alguém clamar por isso, claro, a gente vai em frente. Agora, não é fácil hoje em dia ser prefeito, tá? Você tem a judicialização de muitas coisas, você leva uma carga aí de 8, 10 anos, por exemplo, como eu sou presidente do PSDB e fui tesoureiro por mais de 6 anos no PSDB também, eu sei todas as questões de multas e pagamentos que a gente teve que fazer para a justiça por um ou outro erro. Estava falando outro dia com um vereador da oposição, uma vereadora da oposição também, e a gente fala, claro, falamos com todos os vereadores, mas como partido, né? Eles também têm o mesmo problema. Falam, nossa, nós também temos o mesmo problema, né? Estamos sempre aí tomando decisões contrárias da justiça, tanto da justiça eleitoral quanto da justiça. É normal isso. Então, hoje, carregar esse fardo é um fardo, né? Acordar cedo, dormir tarde, trabalhar muito, ganhar pouco e tomar processo da justiça. Mais ou menos é isso, né? Tem jeito, né? Melo, eu prometi que liberava o rapidinho hoje, eu extrapolei um pouquinho também aqui, inclusive. Não, tranquilo. Mas eu quero te agradecer a você por ter vindo atendido o nosso chamado. Estamos sempre às ordens. Obrigado. Um carinho especial. Você é de cá, sabe disso, né? A gente tem um carinho muito grande por você também e tal, e a gente sempre foi parceiros também. Então é importante explicar à sociedade, à população, o que se passa hoje na política joseense. Legal. Uma pergunta então que eu faço antes de se pedir. A prefeitura está tratando você direitinho? Você sempre bem. Está sempre bem? Estão vindo aqui? Então tá bom. Então eu fico feliz que a gente deixou um bom legado lá também. Eu só fico triste se você não continuar na prefeitura, para migrar para o PSDB. Não. Já estava no partido e ficou, né? Você não optou pela saída. Acho que os projetos, a gente conseguiu fazer os projetos, as concessões, tudo mais, né? Que a gente tinha que fazer, nosso departamento, concessão do aeroporto, né? Falta aí ainda, a gente tem ajudado de alguma forma a concessão do transporte público e tal, mas tudo aquilo, esses editais saíram dessa conversa entre os secretários e o nosso departamento. Eu acho que é muito feliz ver o que a gente pode conseguir na cidade. Obrigado a vocês todos, a população que nos ouve, um carinho especial, estarei sempre à disposição. Sucesso. Bom dia.